novamente. Tô gravando. Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão assistindo as aulas que eu gravei lá? Tem que assistir, hein? Então tá. O Nilo, por esse emoji, não assistiu, né? Que bom, Biel, é isso aí. Tem que assistir, até porque algumas coisas que eu vou falar aqui agora de Zou, eu vou dar uma passada batida porque eu já gravei essa aula, né? Então, por exemplo, tem alguns nomes que se você não assistiu, você vai ter dificuldade para entender o que é, tá? Então eu vou dar uma passada batida aqui. Se você ainda não assistiu, depois dessa aula, dá uma conferida lá para você não ficar perdido. Beleza? Tudo bem, Aninha. Tranquilo, tranquilo. O importante é assistir as aulas, tá? O importante não só para a prova de vocês. Inclusive, eu já coloquei lá os temas, tá? O conteúdo lá da prova, da última prova de vocês. Vou colocar uma prova bem tranquilazinha, pode ficar tranquilo. E já deixei lá, tá? Os temas. Eu esqueci que eu ia falar, mas tudo bem. Deixa eu compartilhar aqui. Apresentação foi. Então, hoje, a gente vai dar prosseguimento à zoologia. A gente já falou sobre 4 grupos importantes: os poríferos, as esponjas, os quinidários, as águas-vivas, plateumintos, que tem alguns vermes chatos importantes, né? Como o que causa a esquistossomose. A gente tem a teníase, o que causa a teníase também, a tênia sólida, a tênia saginatum, todos esses são plateumintos. E o outro grupo que são os nemateumintos, tá? Como o nemateuminto que causa a elefantíase. A gente mostrou a característica de cada um deles, né? As características mais importantes. Se vocês não assistiram, repito, dá uma conferida lá porque essa aula é importante. Agora a gente vai dar prosseguimento aos outros animais, né? A gente vai falar dos outros grupos mais importantes de invertebrados. Nessa parte de zoologia 1, vocês perceberam que a gente só está falando de invertebrados, beleza? Na zoologia 2, na aula da semana que vem, a gente já vai entrar em vertebrados, animais que possuem vértebra, possuem notocorda, e a gente vai chegar nos animais que a gente está mais acostumado a ver, né? Os peixes, os tubarões, né? Os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá? Hoje a gente vai falar sobre moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos, que são as estrelas do mar, beleza? Vamos começar com moluscos, tá? Moluscos têm representantes que a gente conhece muito bem, que são os caracóis, né? As lesmas, as ostras, mariscos, que eu adoro, polvo e lula, tá? Polvo, muqueca de lula também é uma delícia. Os moluscos são animais com corpo mole, né? Esse nome, moluscos, vem de animais com corpos moles, tá? E a maioria dos moluscos, tirando os cefalópodes, que é um grupo dos moluscos, possui essa conchazinha aqui, ó, de carbonato de cálcio que eles secretam, tá? Essa concha protege os órgãos internos desses animais, tá? Então essa concha, eles possuem um corpo mole, né? E essa conchazinha aqui para proteger os órgãos internos, tá? Os órgãos internos da maioria dos moluscos ficam dentro dessa concha. Inclusive elas se enrolam, tá vendo aqui, ó? À medida que a concha vai se enrolando, os órgãos internos vão se enrolando junto com a concha para ficar bem protegidinho. Inclusive, se você quer saber,
esse enrolamento da concha acontece mais ou menos de ano a ano, acontece anualmente. Então, se você quer saber uma curiosidade, se quer saber a idade aproximada de um caracol, né, de um caramujo, é só contar o número de dobramento da concha, que você vai ter ali mais ou menos a idade aproximada dele. Beleza? Então, possuem corpo mole, são animais de corpo mole, e excretam uma concha para proteger os órgãos internos. Eles ainda possuem pés musculares, está vendo aqui, ó, para locomoção, uma massa visceral que fica ali junto com os órgãos internos, e um manto que envolve os órgãos internos para proteção, e também secretam essa concha de carbonato de cálcio. Beleza? Tudo bem? Deixa eu ver, alguém mandou um chatzinho. Eles vivem quantos anos em média? Mais ou menos 4, 5 anos. Na natureza vive menos ainda. Uns 2, né? Alguns chegam a somente 1 ano. Mas assim, laboratórios animais criados em laboratórios vivem entre 3 a 5 anos. É muito raro chegar. Eu trabalho com substâncias moluscicidas e a gente faz atividade lá do laboratório. É muito raro um molusco chegar a 4 a 5 anos, no máximo 3 anos, né? Mas na natureza vive menos, tá? São animais com simetria bilateral, eu falei isso na outra aula, tá? São animais que, quando a gente faz um corte central, possui o lado direito igual ao lado esquerdo, tá? Essa simetria bilateral, ela ajuda no processo de encefalização. Então, todos os animais que possuem cérebro possuem simetria bilateral. Animais primitivos, como os quinidários, as águas-vivas, os poríferos, não possuem simetria bilateral porque não possuem cérebro, beleza? São animais triploblásticos, e eu expliquei o que é isso, o que são animais triploblásticos. Dá uma conferida na nossa aula anterior. Eu fiz uma aula somente de embriologia, mostrando o que é isso, o que são triploblastos, o que são diblásticos, o que são protostômios, deuterostômios. Apesar do nome ser um pouco chato, é bem fácil de entender, tá? Então, animais triblásticos são animais com 3 folhetos embrionários, tá? Endoderme, ectoderme e mesoderme. Esses folhetos embrionários produzem os órgãos, né? Então, a ectoderme produz a pele, a endoderme produz o estômago e a mesoderme produz os músculos e o coração, tá? Animais com 3 folhetos embrionários são chamados de animais triploblásticos. Animais com 2 folhetos embrionários são chamados de animais diblásticos, como as águas-vivas, beleza? São protostômios, eu também expliquei o que é. Protostômios são animais que, através do blastóporo, lá do embrião, ele produz a boca primeiramente, tá? Então a gente tem 2 orifícios, boca e ânus. Animais protostômios produzem através do blastóporo a boca primeiro, tá? A maioria dos animais invertebrados, vocês vão ver, são animais protostomados, tá? Animais vertebrados são deuterostomados, são animais deuterostômios, da onde do blastóporo se origina primeiro o ânus, tá? Um grande grupo de animais invertebrados que são deuterostômios, como os vertebrados, são os equinodermos. Vocês vão ver que os equinodermos, eles também são animais deuterostômios, produzem o ânus primeiro, tá? Então isso mostra que equinodermos e vertebrados possuem um ancestral em comum muito próximo, tá? Então, de todos os invertebrados que existem no mundo, as estrelas do mar são os animais mais próximos da gente. Estou falando dos invertebrados, tá? As estrelas do mar são os animais mais próximos porque eles são deuterostômios também. E são animais celomados que possuem uma cavidade interna, isso eu expliquei também na outra aula. Os moluscos possuem sistema circulatório aberto. O que é isso? Também expliquei lá.
possui um sistema circulatório onde o sangue ele sai dos vasos sanguíneos para nutrir os órgãos. Tá? Nós, por exemplo, animais mamíferos, aves, todos os vertebrados, possuímos um sistema circulatório fechado. O nosso sangue ele circula somente dentro dos vasos sanguíneos. Nos moluscos, não. Assim como nos insetos também não. O sistema circulatório é aberto, o sangue ele sai dos vasos sanguíneos, se transforma na hemolinfa e nutre os órgãos e os tecidos com oxigênio e nutrientes, beleza? E as trocas gasosas são feitas na cavidade do manto e nas brânquias, tá? A gente tem 3 grandes grupos de moluscos, que são os gastrópodes, que são animais que possuem uma concha externa, tá? Então, os caracóis, os caramujos, as lesmas. As lesmas não possuem essa concha externa, mas elas possuem uma concha que fica internamente no corpo do animal, tá? Então, moluscos com uma concha são chamados de gastrópodes, tá? A gente também tem outro grande grupo que são os bivalves, muito fácil, que são animais com 2 conchas. São moluscos com 2 conchas. Estão vendo aqui, ó? Eles têm uma concha superior e uma inferior. São os mariscos, as ostras, né, os búzios, são moluscos bivalves. E os cefalópodes, que é a lula, o polvo, tá? São animais que não possuem conchas, tá? E geralmente se utilizam de tentáculo para caçar e se locomover, né? Os cefalópodes a gente tem uma curiosidade porque é o único grupo dos moluscos que possui um sistema circulatório fechado como o nosso. Então são moluscos um pouco mais evoluídos, tá? De todos os grupos de animais, os moluscos são os que mais sofrem com a extinção, tá? E é uma extinção assim que a gente não percebe porque as pessoas não dão muito valor mesmo aos moluscos, né? Mas de todos os animais, é o grupo que sofre com a extinção em massa, né? A gente sabe que nesse período antropoceno, todos os animais estão sofrendo com a extinção que são provocadas pelo homem, tá? Mas os moluscos desse grupo são os grupos que mais sofrem o processo de extinção. É possível caçar o polvo com pesca subaquática? Sim, Julinho? Sim, pode sim. Inclusive, a pesca subaquática é uma pesca muito nociva para... A pesca subaquática é com aquela rede, né, que eles jogam e fica lá embaixo. É uma pesca muito nociva porque ela traz mais peixes, claro, mas ela também pode matar, assim, muita tartaruga. A tartaruga pode ficar enrolada lá naquela rede. E tartaruga é um animal aquático, mas ela é um animal pulmonado. Ela precisa subir à superfície para respirar. Então, se ela fica ali, embaixo da rede, ela acaba morrendo afogada, né? Então, essa pesca com rede de arrasto, ela é nociva para vários grupos de animais, para tartaruga, né? E tudo mais. Para mergulhar? Sim, né? Eu acho que sim, né? Tem doido para tudo, né, Julinho? Mas eu acho que sim, dá sim. É difícil de pegar um polvo, né? Porque ele é bem rápido. Ele joga aquela tinta preta para evitar de ser caçado, mas sim, dá para caçar ele mergulhando no mar, sim. Eu que posso ter entendido errado. Eu entendi que você ter falado daquela pesca com rede de arrasto. Beleza, meus amores? Então, esses são os moluscos, tá? Alguma dúvida nos moluscos? Bem fácilzinho de entender, né? Agora a gente vai falar dos artrópodes, que do grupo de animais é o grupo quantitativamente mais importante, né?
Então, é o grupo que tem mais indivíduos dentro desse grupo de todos os animais, tá? A gente tem aí os crustáceos, tem os insetos, tem os aracnídeos, tá? Então, a gente vai ver mais especificamente sobre eles agora. Bom, artrópodes vem de animais com patas articuladas, tá? São animais que conseguem se locomover com patas que são articuladas. Percebe aqui nessa lagosta, o lagostim, que ela possui patas que servem para locomoção e elas são articuladas, tá? Com um exoesqueleto, um esqueleto externo feito de quitina, que é um carboidrato que eu já expliquei para vocês na aula de carboidrato, que é um carboidrato com um grupo de nitrogênio, um carboidrato nitrogenado, tá? É ele que forma esse exoesqueleto dos insetos. Então, quando você vai matar uma barata, que você ouve aquele creque vem do exoesqueleto produzido por quitina, que é um carboidrato. Beleza? São animais também com simetria bilateral, são triploblásticos, são protostômios, como a maioria dos invertebrados, e também são celomados. E assim como os moluscos, possuem um sistema circulatório aberto. A gente tem 5 grandes grupos de artrópodes, tá? E a gente vai ver especificamente eles agora. A gente tem os quelicerados, que é o grupo das aranhas, dos escorpiões e dos ácaros, tá? A gente também tem os carrapatos nesse grupo, as pulgas. Não, a pulga é um inseto. A pulga é um inseto. Agora eu não sei. Pesquisem para mim se a pulga é um inseto ou ela é um quelicerado. Alguém pode estar com a internet aí boa para pesquisar para mim? Pesquisa aí no grupo, no Google, se a pulga é um inseto ou se ela é um quelicerado. O ácaro e o carrapato eu tenho certeza. Agora a pulga eu fiquei em dúvida. Eu acho que é um inseto. Mas enfim, os quelicerados possuem quelíceras, tá? Que é essa boquinha aqui, ó. É uma quelícera que ele usa para se alimentar, tá? Todos os quelicerados possuem, beleza? E os quelicerados, tá? Eles também possuem uma característica importante, que é a presença de 8 patas, tá vendo aqui? 4 pares de patas, tá? Todos os quelicerados possuem 8 patas, beleza? Alguém achou se a pulga é um inseto ou se ela é um quelicerado? Ela é um inseto, ela é um inseto. São insetos pequenos, sem asas, possuem 6 patas. Essa é a diferença dos insetos para os aracnídeos, os quelicerados. Os quelicerados possuem 4 pares de patas, ou seja, 8 patas. E os insetos, né, possuem 3 pares de patas, ou seja, 6 patas. Tá? E os insetos não possuem quelíceras, beleza? A gente também tem os miriápodes. Miriápodes são artrópodes com muitas patas, então a gente tem aqui exemplos como a centopeia, que também é conhecida como piolho de cobra. A gente tem aqui a lacraia, né, o terror de muitos, muita gente tem medo de lacraia, tem que fugir mesmo, porque ela possui uma substância urticante que pode queimar a pele. Tá? Eles são miriápodes. A gente tem 2 grupos de miriápodas, que são os quilópodes, que são animais que possuem um par de pata por segmento. Tá vendo aqui, ó? Esse artrópode, ele possui o corpo todo segmentadozinho, tá vendo aqui? E em cada segmento, os quilópodes possuem apenas um par de patas, tá? Diferente dos diplópodes, como a centopeia, que por segmento possuem 2 parezinhos de pata. Não sei se vocês estão vendo aí, se dá para ver na imagem, mas as centopeias, os diplópodes, possuem 2 pares de patas por segmento, tá? E os quilópodes, as lacraias, possuem apenas um par por segmento, tá? Esse é o grupo dos miriápodes. E os insetos, que é o grupo que a gente mais conhece, né? O maior grupo
de todos os animais, tá? Para você ter uma noção de todos os animais, 80%, eu disse isso mesmo que vocês estão ouvindo, 80% de todos os animais que existem no planeta são insetos, tá? Então é um grupo muito grande, principalmente os besouros, os coleópteros, né, como a joaninha. É um grupo muito extenso. Só de besouro a gente tem 300 mil espécies. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Então os insetos isso só de besouro, tá? Então os insetos é um grande grupo. Possui uma característica marcante, que é a presença de 6 patas. Então todo artrópode que você observar possui 6 patas, são insetos. Então é muito fácil de você caracterizar isso. Eles possuem 3 pares de pata, um par de antenas e abdômen sem apêndice, beleza? Diferente dos outros artrópodes. Deixa eu ver aqui, alguém mandou um chat, só de ver me dá nervoso. Verdade, eu não tenho mais medo de rato, ratazana. Acho que é o único grupo de animal que eu tenho medo assim mesmo. Na verdade, eu tenho trauma, né? Porque minha família, a gente sempre foi muito pobre, a gente morava lá em cima na favela, a gente morava ao lado de um valão, né? Então a nossa casa vivia cheia de rato, Então eu peguei trauma. Já dormi com rato, encontrei rato no berço da minha irmã. Então eu peguei trauma mesmo. Mas eu não tenho nada contra rato, não. É só trauma mesmo. Mas os outros animais eu não tenho medo, não. Bom, eles são bonitinhos, são nojentos, não. Eu tenho medo porque eu tenho trauma, não tenho culpa, mas são bonitinhos. Bom, continuando aqui nos insetos, os insetos possuem um ciclo de vida característico, que é um desenvolvimento por metamorfose, tá? A gente tem 2 tipos de metamorfose. A metamorfose incompleta, que a gente vê muito em percevejo e baratinha, né? Que é uma metamorfose onde tem 2 estágios apenas, que é a ninfa e o indivíduo adulto. Nessa metamorfose incompleta, a ninfa se parece muito com o indivíduo adulto, só que ela é menorzinha. Então, quando a gente vê uma baratinha, a gente está vendo ali, né? Ela não tem muita coisa de diferente do indivíduo adulto, ela só é pequena. Isso é uma metamorfose incompleta. Agora, na metamorfose completa, a gente tem os estágios larvais, como a gente percebe na lagarta e na borboleta, que são completamente distintos, tá? Uma fase da outra, do indivíduo larval para o indivíduo adulto. E ela passa por uma fase onde ela fica num casulo que a gente chama de pupa, tá? Então, alguns insetos passam por essa fase, tá? Cada fase, se quem gosta de Pokémon, né, já percebeu aqui, olha só. Eu sou fã de Pokémon, então não deixo passar. Aqui, a gente tem, ó, o Caterpie, o Metapod e o Butterfly. Você que é bobo, mas eu sou fã de Pokémon, fazer o quê? Bom, essas fases, elas possuem cada fase possui a sua função. Por exemplo, as lagartas, a função dela é comer, tá? Então é se alimentar, devorar o máximo de folhas possíveis para ter energia ali para se transformar em uma borboleta. A fase de casulo da pupa é a fase onde ocorre ali a transformação. Então é uma fase de transição da fase larval para a fase adulta, tá? E na fase adulta, a principal função é a função reprodutora, tá? Então, algumas borboletas, algumas mariposas, elas não se alimentam. Elas passam toda a fase adulta somente se reproduzindo. Elas passam a vida toda na fase de borboleta, na fase adulta, sem se alimentar, tá? Então, elas se alimentam somente na fase larval, na fase onde elas são uma lagarta,
beleza? Então, metamorfose incompleta e metamorfose completa. Alguma dúvida? Outro chatzinho. Tenho nada contra, inclusive tenho amigos que têm. Verdade, não tenho amigos que têm ratos, não. Mas eu já cuidei de muito rato no laboratório, que eu trabalhava com fisiologia, né? E os ratos são mamíferos, né? Então eles têm uma fisiologia muito parecida com a fisiologia dos humanos. E eu trabalhei com acupuntura em ratos, vocês acreditam? Inclusive, o meu TCC foi nessa pesquisa, de acupuntura em ratos. Eu fazia acupuntura neles lá e depois testava a nossa nocicepção, se eles estavam sentindo dor, se eles não estavam sentindo dor. Trabalho bem interessante. Depois eu passo para vocês. Bem legal, foi bem legal o meu TCC. E a gente tem os crustáceos, que é um outro grupo de artrópodes, tá? Que são artrópodes aquáticos. São artrópodes que vivem no mar ou então perto do mar e na areia, tá? Eles também são conhecidos como decápodes, porque possuem 10 patas, né? Ou seja, 5 pares de patas. Então percebam, os aracnídeos possuem 4 pares de patas, tá? Ou seja, 8 patas. Os hexápodas, os insetos, possuem 6 patas. E os crustáceos possuem 10 patas, beleza? Então, muito fácil de caracterizar. E a maioria deles possuem brânquias também. Então, olhando essa tabela, a gente vê a diferença, né? Os insetos possuem um corpo com cabeça, tórax e abdômen. Os aracnídeos possuem um cefalotórax, né, que é a cabeça e o tórax fundido, tá? Os crustáceos também. E os miriápodas, cabeça e tronco. As patas, como eu mostrei para vocês, possuem diferença. O sistema respiratório possui diferença também. O sistema respiratório dos insetos é traqueal e dos aracnídeos é branquial e dos crustáceos, dos aracnídeos é filotraqueal, que é parecido com os dos insetos, e os dos crustáceos é um sistema branquial. A excreção também é diferente. Os insetos possuem túbulos de Malpighi, que são microrrins, tá? Por onde eles excretam ali, eles urinam. Os aracnídeos, além de túbulos de Malpighi, possuem glândulas coxais, então eles urinam mesmo pelas coxas, tá? Interessante. E os crustáceos possuem glândulas verdes. Vocês já devem ter ouvido falar alguma vez que os crustáceos possuem, o camarão possui um cocô na cabeça. Já ouviram falar disso? Isso é mentira, tá? Isso é um mito. Vamos desmitificar isso. Não possuem cocô na cabeça, não. Eles têm aqui o sistema excretor, o intestino deles fica na parte anterior, né? Fica nas costas, tá? Mas não fica na cabeça. O que eles excretam pela cabeça é a urina, tá? Porque essas glândulas verdes elas têm um terminal aqui nas antenas, então eles urinam pela cabeça, mas não possuem cocô na cabeça, não. Tá? Então, desmistificando isso. Bom, esses são os artrópodes. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 7 minutos para acabar essa aula. Nenhuma dúvida? Prof, por que dizem que os camarões são as baratas do mar? Porque eles são artrópodes também, Malu. Eles possuem uma familiaridade ali. Né? Então, filogeneticamente falando, eles estão no mesmo grupo, que são animais com patas articuladas, tá? Eles estão num grupo muito próximo. Então, eles são baratas do mar, né? E eles também, assim como as baratas, eles são detritivos. Eles comem, por exemplo, tem um animal em decomposição que morreu. A barata come. E os camarões também fazem isso no mar, tá? Então, não deixem de comer camarões, não. Mas eles possuem ali uma ancestralidade com as baratas, tá? E se barata fosse boa igual camarão, comeria barata também, né? Então eu não ligo para isso, não. Mas eles sim, eles têm uma familiaridade ali com as baratas. É verdade que as formigas são mais sujas do que as baratas? Sim. Todo inseto, né?
eles são animais que eles comem de tudo. Então eles vão comer cocô, vão comer xixi, vão beber xixi. Eles estão ali para comer de tudo. São animais onívoros, na verdade, né? As formigas, na natureza, elas coletam ali folha, né? Porque elas se alimentam dos fungos das folhas. Tá? Então é uma curiosidade também, formiga não come folha. Quando vocês veem uma formiga carregando uma folhinha, ela na verdade está levando a folha lá para o formigueiro dela, para que essa folha entre em decomposição, crie fungos, e aí são desses fungos que as formigas vão se alimentar. Tá? Então, uma curiosidade que eu não sabia, estou passando para vocês. Formigas não comem folhas, não. Mas as formigas que vivem aqui na nossa casa vão comer de tudo, né? Então, se tem uma matéria orgânica, ela está comendo. Seja um açúcar que a gente deixou cair do café, seja cocô, seja... Então, assim, todos os insetos são sujos, moscas também, tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com os alimentos. E ali, quando eles passam por esses alimentos, né, eles estão carregando essas bactérias, esses patógenos. Então, moscas são precursores de doenças por causa disso. Então, a gente tem que ter cuidado, armazenar bem os alimentos por causa disso também, tá? Beleza? 4 minutos. Então, eu vou encerrar essa partezinha aqui da aula, que eu acho que em 4 minutos eu não consigo falar sobre anelídeos, não. Acho que eu consigo sim. Vamos terminar anelídeos. Então, anelídeos são as minhocas, são as sanguessugas e são as poliquetas que são anelídeos marinhos, né? São animais que possuem segmentos, possuem anéis, possuem o seu corpo todo formado por anéis segmentados, tá? Então, essa é a característica principal dos anelídeos. E eles são divididos em 3 grandes grupos, tá? Que é muito fácil de entender. São os poliquetas, que possuem muitas cerdas, olha aqui, ó, um poliqueta marinho, que vive na água, então a gente tem minhoca marinha, tá? Os oligoquetas, que são as minhocas que a gente conhece muito bem, que possuem poucas cerdas, né? Possuem pés, são chamados parapódios, com poucas cerdas, e os hirudinhos, que são as sanguessugas, que não possuem parapódio e não possuem cerdas, tá? Então, característica mais importante, se cair alguma coisa que eu acho difícil, mas se cair alguma coisa no vestibular sobre anelídeos, vai ser isso aí. Eles querem que você caracterize os grupos, tá? Então é muito fácil. Poliquetas, muitas cerdas, oligoquetas, poucas cerdas, que são as minhocas, e hirudinhos, que não possuem cerdas, são os sanguessugas. Tá? As minhocas são muito importantes nas florestas, no processo de aeração do solo. Então é bom a gente falar disso. Tá? As minhocas, elas vivem na terra, né? E elas vão cavando a terra para encontrar alimento. Nesses canais por onde elas passam, o oxigênio também passa e ali ele vai ajudar a oxigenar as raízes. Tá? Então, as plantas nas florestas, as árvores, são mantidas por fungos, né, que fazem a decomposição, dando nutrientes, e também por essa aeração que é feita pelas minhocas, beleza? Então, elas são importantes também nesse processo. Isso aqui é a anatomia das minhocas. A minhoca também é interessante saber que elas possuem um sistema circulatório fechado, tá? Como o nosso. Então, essas são as características, beleza? Os equinodermos eu vou falar na outra parte para a gente encerrar a zoologia e entrar no sistema reprodutor, beleza? Showzaço? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tá legal? Estão entendendo muito bem? Então tá. Então vou encerrar essa partezinha aqui. Vocês voltem no mesmo link para a gente encerrar a zoologia e entrar em sistema reprodutor. Showzaço? Até daqui a pouco.